Uma das teorias, ou melhor, o conjunto de teorias mais antigos do modelo liberal é a questão do funcionalismo ou neofuncionalismo. Então, quando nós estudamos pensamento liberal, a primeira figura que vem surgir na nossa cabeça é justamente a figura do funcionalismo e a sua variante, o neofuncionalismo. Como diz João P. Nogueira e Nizar Mizag em Teoria das Relações Internacionais, Correntes e Debates, o funcionalismo representa a tentativa liberal de fundamentar seus modelos teóricos em um método baseado na observação científica da realidade. Já não era possível dizer quais valores morais universais formulados racionalmente governavam a evolução das relações entre Estados na história moderna. Não era suficiente afirmar que instituições internacionais bem desenhadas e comprometidas com o direito internacional promoveriam a cooperação e a paz. Então, essencialmente, o funcionalismo, também conhecido como institucionalismo, ele vai se aproximar um pouco do discurso realista e vai dizer, olha, não adianta eu trabalhar com regras universais, com princípios, com normas jurídicas que têm um caráter sui generis, que não são normas jurídicas no sentido tradicional da palavra. O estudo das questões internacionais tem de ter um pé na realidade, ou na análise do funcionamento das instituições. Então, é o primeiro pensamento que vai começar a abandonar a visão idealista e vai falar, olha, não adianta eu afirmar que existem regras universais e as instituições não estão funcionando. Ou, como no contexto de hoje, nesse conflito entre a Rússia e a Ucrânia, não adianta nada eu ter discurso de mudança climática, direito de minorias, direitos humanos, que esses discursos não vão te proteger de nada do seu vizinho armado. Então nós temos aqui que isso aí é uma guinada. É essencialmente aonde a teoria liberal abandona o campo a seu casamento com o direito internacional e se torna uma teoria própria das relações internacionais. Ou resgatando o que venho reiteradas vezes dizendo, o liberalismo, através do funcionalismo, abandona a análise estática das relações internacionais e começa a compreender a dinâmica das mesmas, o plano da dinâmica. Então, a premissa desse pensamento é de que a busca da paz e cooperação são opções, são construções racionais. Olha o elemento revolucionista aí, olha a estrutura kantiana. Olha, não adianta nada eu ter instituições e elas não funcionarem, ou seja, elas não trabalharem, não construírem um projeto de paz em sua atuação. Então, para eles, o principal caminho para estabelecer a cooperação e paz nas relações internacionais é através de um processo contínuo de institucionalização, ou a lenta transferência de poderes da soberania para as instituições, agências internacionais. Então, esse pensamento tem suas bases na obra de 1943, A Working Peace System, ou seja, um sistema de paz que funcione. Então, lembre-se, working pode ser estamos trabalhando, we are working, como também estamos funcionando. A working system, um sistema que funciona. Então, daí vem o nome, funcionalismo, institucionalismo, em um conjunto. Ou como diz o próprio David Mitrany no seu artigo na página 97, foi o divórcio entre a vida e a forma que causou a queda da Liga das Nações desde o início, e não qualquer inadequação de suas regras.
Então, ele parte da premissa de que, olha, sobre o aspecto normativo, sobre o aspecto das regras escritas, a Liga das Nações deveria ter funcionado. Só que, por que então ela não funcionou? Por que ela não conseguiu impedir os conflitos? Por que ela não conseguiu impedir a eclosão da Segunda Guerra? Então, surge a pergunta: até que ponto um pacto escrito e cogente resolve os problemas da paz? Ou o que você normalmente vê aí no debate da ciência jurídica, ad nauseam, é o que faz uma norma ter eficácia social. Por que existem normas que não funcionam? Já que o Brasil é conhecido por isso, as leis que não pegam. Então isso se desdobra que você, ao responder essa pergunta, tem de ter em vista que, 1. Os envolvidos no pacto tendem a não cumprir esses pactos em determinadas situações. Ou seja, apesar de haver em regra, que os estados, os atores internacionais seguem esses pactos, existem situações, que não são poucas, que esses pactos são convenientemente ignorados. E segundo, que o elo social, a base da ação política nos estados, é predominantemente de caráter nacionalista. Ou seja, as demandas que o Estado enfrenta no campo social do seu povo são justamente demandas de cunho nacional e não necessariamente problemas internacionais. Então você vai ver que o liberalismo funcionalista, ele surge justamente da constatação da falha do direito internacional. Como é que existem normas que não são respeitadas, não são cumpridas, mesmo se ratificadas? Então ele começa a abandonar a utopia do direito internacional e começa a trabalhar com a visão empírica das relações internacionais, a dimensão política. Ao invés de analisar as relações internacionais pela moldura da norma jurídica, o funcionalismo diz: não, nós vamos analisar através da dinâmica das instituições internacionais, da ação política dos organismos internacionais e dos estados. Então, o funcionalismo, ele parte da concepção que a autoridade, tem de ser desenvolvida e coordenada com o escopo, com os interesses da comunidade. Então eu só posso trabalhar com a ideia de uma comunidade internacional se ela for uma convergência de interesses dos estados, dos atores internacionais. Caso contrário, não há como eu desenvolver uma autoridade comum. Então, a dimensão internacional não é mais uma visão de relações entre estados, mas sim de convergência. Não é uma luta de interesses, é uma convergência de interesses. Relações internacionais existem para criar convergências e não divergências. Então, como alguns dizem, é uma conversa vaga sobre a necessidade do Estado entregar parte da sua soberania às instituições internacionais. Então, a associação das nações deve ocorrer pela geração de um interesse comum. Eu só posso trabalhar com a ideia de uma sociedade internacional no momento em que eu criei convergências. Caso contrário, eu ainda estou trabalhando com uma sociedade primitiva, com um ambiente anárquico. Então, a sociedade internacional não é mais, naquela visão jurídica, uma sociedade de quase política e morales. Não. A sociedade internacional, ela se manifestaria no momento em que eu crio convergência de interesse dos estados.
Então, a paz seria uma forma de gerar um interesse comum. Logo, os governos terão assim, de se organizar conforme as necessidades práticas e as características espaciais temporais de suas comunidades, mas também levando em consideração as convergências internacionais a qual ele participa. Então, a autoridade nacional, ela não pode mais estar presa somente à necessidade e prática das normas constitucionais. Esse forte apego dos governos a cumprirem suas próprias constituições, de implementarem seus próprios projetos nacionais, é que são o principal obstáculo para a criação de uma sociedade internacional, para o desenvolvimento das relações internacionais como um campo de convergência. Então, o excesso de normas nacionais são barreiras para a criação de fluxos internacionais. Então, quanto mais normas nacionais existirem, mais difícil é o diálogo daquela comunidade com outros países, ou utilizando uma nomenclatura de direito internacional privado. Quanto mais normas unilaterais se apresentam em uma ordem jurídica nacional, menos diálogo aquela ordem jurídica tem com o plano internacional ou da diversidade legislativa. Menos diálogo ele tem com seus vizinhos, menos diálogo ele tem com a comunidade internacional, mais difícil a sua inserção no plano das relações internacionais. Então, tentando visualizar essa visão funcionalista, ou seja, criar as relações internacionais que funcionem, você vai ver que tudo parte da ideia de grupo. Nós temos o mesmo grupo, que é o primeiro nível de institucionalização, normalmente família. Depois você tem o segundo, esse mesmo grupo, se juntando e formando o que é uma sociedade ou o que é um Estado, que é o segundo nível de institucionalização. Então, o Estado é um segundo nível de institucionalização. E aí você vai ter que constatar que, acima dos Estados, também existe um outro nível de institucionalização, que seria o terceiro nível de institucionalização. Então, as relações internacionais trabalhariam em fim de criar instituições de terceiro nível, que estariam, então, resultando, convergindo interesses dos diferentes estados. E, no mesmo momento em que uma família, que é o primeiro nível de institucionalização, se insere numa sociedade, abrindo mão da sua liberdade plena e absoluta, a mesma coisa ia acontecer com os estados, perante as organizações internacionais. Então você vê que, novamente, o funcionalismo, ele parte da observação empírica, porém, ele já trabalha com a ideia de construção de níveis. Não é a mera observação que vai me trazer a resposta, mas também a atuação dos elementos de institucionalização no funcionamento, na observação dessas relações. Então, você tem assim que aqui surge a autoridade política. Então, só tem como eu criar autoridade política internacional, aquela visão de societas quase política, se eu criar graus de institucionalização de terceiro nível. Então, essa autoridade política sempre vai ser o objetivo maior de uma institucionalização.
o funcionamento de algo está sempre ancorado na figura da autoridade política. Por que a autoridade política? Porque lembra-se quando falamos que as relações internacionais têm uma dinâmica política, que o Estado, antes dele ser uma pessoa jurídica, ele é uma pessoa política. Então, é pressuposição do funcionalismo que para criar regras cogentes, eu primeiro preciso ter regras políticas, um processo político, uma instituição política. Logo, a dimensão internacional nada mais é do que a continuação da institucionalização que ocorreu no primeiro momento na formação dos clãs das famílias. Então, a institucionalização internacional, ou seja, a criação de uma autoridade acima dos estados, é produto de um quarto plano. Porque justamente no momento em que eu tenho a institucionalização de multigrupos, eu estou visualizando o quê? Uma autoridade mundial. Então você tem aqui que é o funcionalismo, em sua essência, trabalha para a criação de instituições internacionais, mas não para aí. Porque também busca a criação de uma instituição mundial. E no momento em que conseguir essa instituição mundial, esse quarto plano, significa que os estados já não são mais tão relevantes e que as organizações internacionais, confluentes através dessa autoridade mundial, é que realmente mandam no mundo. E aí eu resolvo o problema do paradoxo. Não há mais autoridade capaz de decidir guerras. A ideia de guerra desaparece e começa a surgir a ideia de um direito mundial, de uma ordem jurídica mundial, já que você já tem uma autoridade institucional política assentada. Então, a institucionalização é vista como um processo técnico de criação de agências e órgãos que gradualmente resultam em uma autoridade política acima dos estados. Ou seja, o trabalho, o funcionamento dessas agências vai ser tão eficaz que os estados lentamente perdem soberania naquela esfera onde essa instituição, essa agência funciona.